Oi, gente, tudo bom? Aqui é o professor Eduardo Chavante. Eu quero apresentar para vocês como eu pensei essas avaliações, tá? Então, primeiro de tudo, eu desenvolvi essas avaliações no ano de 2019 com meus alunos, tá? Em algumas turmas que eu tinha. Então, essa avaliação está organizada assim. Então, aqui tem o título, né? Eu apliquei ele para o sexto ano C, no quarto bimestre, e foi o segundo instrumento de avaliação que eu usei nesse bimestre. Tá? Então, aqui tem um título, você pode mudar, né? Dependendo da turma, enfim, a identificação dessa avaliação. E aqui eu deixava um comentáriozinho, né? Dizendo que o valor da avaliação era 3 pontos. Aqui nessa primeira parte, o aluno ele deveria escrever o nome completo e o número da chamada, tá? Esse asterisco vermelho aqui, ele indica que a questão ela é obrigatória, ela é requerida, tá? Então o aluno não pode passar para frente antes de responder essa questão, no caso, né? Então aqui era o nome completo e o número da chamada. Então essa era a primeira sessão da prova. Depois a gente passava para a segunda sessão, que eu deixava algum recado aqui, dependendo da avaliação eu deixava alguma orientação para o aluno responder. E né, aqui também tinha uma informação, né? Por que eu deixei nesse caso aqui? Porque aqui ele não vai conseguir escrever a fração do jeito que a gente está habituado. Então ele teria que escrever utilizando essa barra. Então, fração meio, ele deveria escrever 1/2, tá? Bom, uma característica também que eu deixei nessas avaliações, que eu escolhi fazer assim, mas dá para retirar esse detalhe, é que todas as questões elas são obrigatórias. O aluno tem que colocar uma resposta, tá bom? Então esse asterisco vermelho significa isso. Então se você clicar aqui, aparece que é obrigatório responder essa questão, tá bom? Bom, e assim a avaliação ela tá feita, né? Tem o texto da questão, dependendo da situação, é uma questão que ele pode marcar mais de uma resposta, nesse caso aqui, né? Então marque todas as frações equivalentes a 2/3. Então aqui eu tenho 4/6 é uma resposta correta, 6/9 e 20/30. Tá? Aqui eu já deixo marcado todas as respostas corretas. Depois eu vou explicar como que funciona isso. Então a primeira questão era uma questão que ele poderia marcar mais de uma resposta correta. A segunda questão também ele poderia marcar mais de uma correta. A terceira questão já é uma questão de múltipla escolha. Então apenas uma resposta é a correta, tá? E aqui já está indicado qual é a correta. Questão 4, aqui eu utilizei uma imagem, tá? Eu retirei de um material e fiz aqui, tá? Também é uma questão de múltipla escolha. A questão 5 também é uma questão de múltipla escolha, tá? Só uma resposta correta. A questão 6 é a mesma coisa. E a questão 7 tem uma imagem aqui. Nessa questão, a maneira que o aluno vai indicar a resposta é uma resposta curta, tá? Então, tem aqui a questão e o aluno vai escrever a resposta. Aqui a mesma coisa na questão 8, né? É uma resposta curta. Na questão 9 é a de múltipla escolha. A questão 10 também de múltipla escolha, tá? Bom, como que o aluno... essa é a estrutura que nós enxergamos, né? O professor ele enxerga dessa maneira. Mas como que o aluno enxerga essa avaliação? Então, aqui, nesse preview aqui, né, esse olhinho, a gente pode ter uma noção de como o aluno vai fazer essa avaliação, tá? Eu vou voltar aqui nessa aba, porque está escrito aqui, né, não aceitando respostas. Então, eu vou marcar... Aí, a partir de agora, ele está aceitando respostas, tá? Bom, eu vou clicar aqui. Então, o aluno ele vai enxergar a avaliação dessa maneira. Ele precisa escrever o nome completo. Então, vou escrever aqui meu nome completo. O número da chamada, vou botar 10 aqui, tá? Bom, ele tem que ir para frente, next, né? Se por um acaso ele não escrever,
não libera para ele avançar na avaliação. Então ele tem que escrever a resposta. Bom, aí aqui, ó, agora é hora de responder as questões. Boa sorte. Atenção, tem aquele recado. Questão 1. Marque todas as frações equivalentes a 2/3. Aqui ele pode marcar todas, tá? Se ele achar que todas são corretas, ou ele não pode deixar em branco, né? Mas ele pode marcar quantas ele achar conveniente. Beleza. Então, tá aqui. Eu estou marcando aleatoriamente, não estou nem vendo se está certo ou está errado, tá? Questão 2, mesma coisa. Então, aqui, ó, quais deles colocaram a mesma quantidade de água? Então, ele pode marcar todos, ou só 2, enfim, tá? Ele não pode marcar ele não pode deixar de marcar, então tem que marcar duas alternativas. Aqui, essa é de múltipla escolha. Perceba que o tipo de questão que você pode marcar mais de uma resposta é um quadradinho, e a de múltipla escolha é um círculo, tá? Bom, aqui ele só vai aceitar uma resposta. Então, perceba que eu estou marcando uma e a outra vai desmarcar, tá? Aqui a mesma coisa, também é de múltipla escolha, né? Então, ó, eu apaga uma, se eu marco, apaga a outra, né? E assim vai. Aqui mesma coisa, eu estou marcando, gente, não estou vendo se está certo, se está errado. Provavelmente eu estou marcando várias erradas aí, viu? Beleza. Aqui, na questão 7, né, a estrutura dela era uma resposta. Então, qual é o tanque com mais combustível? Então, aqui, por exemplo, tanque A. Ok? Aqui, também é de uma resposta curta. Se eu for para frente, ó, tá vendo? Eu não vou conseguir ir para frente, ó, porque ele vai me indicar que ainda tem questão sem resposta, tá bom? Bom, aqui ele está perguntando que fração da pizza eles comeram juntos. Então vai ter que escrever a fração aqui, né? Sei lá, 1/2 aqui. Enfim, não deve estar errado. Beleza. Questão 9, também de múltipla escolha. Eu vou marcar qualquer uma aqui só para mostrar. Questão 10 também, múltipla escolha, tá? O aluno ele vai responder tudo, tá? Respondeu todas as questões, ele vai clicar aqui em submit, que seria enviar, submeter, né? Então, pronto. Ele respondeu a avaliação, tá bom? Como que vai aparecer isso para nós? Então, para nós, professores, vai aparecer aqui, ó. Então, ó, já está indicando que tem uma resposta. Bom, aquelas questões de múltipla escolha, tá? Elas já aparecem a resposta. Então, por exemplo, eu posso ver aqui a questão 1, né? Questão 1 era o nome, questão 2 era a chamada. Ó, eu já havia indicado qual era a resposta correta, tá? Então, o próprio sistema ele já indica que se o aluno acertou ou errou, tá? Então, aqui, por exemplo, marque todas as frações equivalentes. Então, eu marquei 4/6 e marquei 3/4, tá? Então eu acertei a primeira e errei a segunda, tá? Aqui o professor, você pode indicar quantos pontos o aluno fez com essa resposta, tá bom? E assim a gente vai passando para frente. O interessante é que quando uma grande quantidade de alunos responde e você pode uma mesma resposta correta, o sistema já entende que todo mundo que respondeu exatamente daquele jeito também acertou. Então, você não vai precisar necessariamente ficar olhando aluno por aluno, tá? Bom, então, uma visão bem geral, tá? Conforme vai passando, eu vou dando mais detalhes de como proceder. Então, esse foi o objetivo desse primeiro vídeo, tá? Apresentar bem rápido, tem mais detalhes que com o tempo eu posso ajudando vocês, tá bom? Forte abraço, até logo, tchau, tchau.